Meus amados irmãos, a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Nessa tarde, meus irmãos, vamos estar falando um tema muito forte que é aceitando o chamado. E nesse tema, meus queridos, nós vamos estar falando sobre os personagens que são Jonas, Jeremias, Ezequiel e Isaías. Vai estar falando sobre o que eles passaram até eles aceitarem o chamado que Deus tinha na vida deles, né? Então, através da leitura, nós vamos estar levando a cada um de vocês a estar entendendo o que Deus tem nas suas vidas, a estar entendendo o objetivo do Senhor nos seus corações. Passamos a ler a palavra do Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 4, vai nos falar: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então ali o Senhor estava dizendo para Jeremias que antes dele ser formado, antes dele sair da madre da mãe dele, o Senhor já tinha santificado ele, o Senhor já tinha conhecido ele, porque Jeremias veio falando para o Senhor que ele não passava de uma criança, que ele não sabia falar. Então o Senhor veio falando para ele: Jeremias, antes de você falar, eu já te conheci. Antes de você dizer qualquer coisa, Jeremias, eu sei o que vai sair da sua boca. Então, meus queridos irmãos, quantas pessoas o Senhor tem chamado as pessoas têm vindo com diálogo para o Senhor, dizendo que não sabe falar, dizendo que não tem capacidade, mas o Senhor, meus queridos irmãos, Ele já vem falando para nós que Ele nos conhece, que Ele sabe das nossas vidas, que antes da gente nascer, o Senhor já nos santificou, o Senhor já nos capacitou. Aleluia. Livro de Isaías vai nos falar, capítulo 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então Isaías também, ele vai falar: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, meus queridos, nós habitamos no meio de um povo de muitas malícias. Nós habitamos no meio de um povo que não glorifica o Senhor, que não exalta o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele compreende as nossas vidas. O Senhor vai compreender até mesmo quando nós tomamos caminhos errados. Mas o Senhor, muitas das vezes, o que Ele vai requerer de você é apenas a sua obediência diante da presença do Senhor. O que o Senhor vai requerer das nossas vidas, aleluia, é um momento que nós temos que tirar para buscar a presença do Senhor. E o chamado, meus queridos irmãos, ele muitas das vezes vai requerer de nós a obediência, a capacitação, porque o que o Senhor vem trazer para os nossos corações nesta tarde de hoje é: só vamos conseguir cumprir o nosso chamado se nós tiver a capacidade de exercer o ministério. Nós só vamos conseguir fazer aquilo que o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações se nós estiver verdadeiramente focado no objetivo do Senhor. Porque muitas das vezes nós temos clamado: Senhor, Senhor, e o nosso coração tem estado longe da presença do Senhor. O que o Senhor nesta tarde está trazendo para os nossos corações: não adianta a gente clamar de lábios, não adianta a gente falar com a boca, se o nosso coração não estiver na presença do Senhor, se o nosso coração não estiver focado no reino dos céus. E Jeremias também vai falar, aleluia, que o Senhor, Ele veio apresentar para Jeremias um chamado para libertar o povo. Então Jeremias, aleluia, que Jeremias não sabia era que Jeremias, ele ia ser desprezado, era que Jeremias, ele ia ser ameaçado. Aleluia. E também no livro de Jonas vai falar, aleluia, assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela,
porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então o Senhor estava falando para Jonas levantar. O que eu quero dizer para vocês, levantar significa tomar posição. Levantar significa fica de pé, porque o Senhor vai te passar a mensagem que é para levar para as pessoas. Quantas as vezes nas nossas vidas o Senhor tem nos falado para a gente se pôr de pé? Quantas as vezes o Senhor tem nos falado para nós se colocar na posição que o Senhor vai falar com a gente, que o Senhor vai nos mostrar grandes coisas nas madrugadas, que o Senhor vai nos mostrar grandes coisas na oração. Então o chamado vai requerer de nós afastamento de muitas pessoas. O chamado do Senhor vai requerer das nossas vidas, através do chamado nós vamos ser desprezados. Através do chamado, muitas pessoas vão tentar matar as nossas vidas, porque o chamado ele vai trazer consigo um peso muito grande. Por isso que antes do Senhor fazer um chamado nas nossas vidas, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos estruturar e Ele vai moldar o nosso caráter. Porque o Senhor, Ele não coloca um chamado na vida de qualquer pessoa. O Senhor, Ele não vai colocar algo precioso que Ele tem nas mãos de qualquer pessoa. Primeiramente, o Senhor vai moldar o vaso. Primeiramente, o Senhor vai estruturar o vaso para depois Ele fazer a obra, a promessa dEle. Meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer que quando Deus se manifestou na vida de Moisés, Moisés estava na casa do sogro dele, Jetro, sacerdote de Midian, e ali Moisés ele vai levar o gado para trás no deserto, onde vai estar um monte do Senhor. Então Moisés ele estava começando a ter experiências, foi onde que o Senhor ele vai fazer a maravilha dele naquela sarça ardente. Então Moisés ficou maravilhado, porque a sarça ardia, mas não se consumia. E ali Moisés, quando ele vai se aproximar, o Senhor vai dizer para Moisés: Moisés, tira a sandália de vossos pés, porque a terra em que você pisa é terra santa. Então, meus queridos, na presença do Senhor nós não podemos chegar de qualquer maneira. Na presença do Senhor nós não podemos se apresentar, porque quando nós vamos apresentar diante da presença do Senhor, nós temos que estar santificado. Para clamar ao Senhor, nós temos que estar santificado, porque o Senhor diz que nós somos o altar dele, nós somos a igreja do Senhor. Então, meus queridos, quantas pessoas têm perdido a santificação, quantas pessoas têm perdido a identidade diante do Senhor, aleluia, e têm se vendido e têm se corrompido para as coisas deste mundo. Mas nesta tarde, meus queridos, a palavra que nós viemos trazer para os seus corações é: aceitando, para a gente aceitar o chamado, nós temos que se conhecer diante do Senhor. Para aceitar o chamado, nós temos que aceitar a proposta do Senhor em nossas vidas, que a proposta do Senhor é nos santificar, a proposta do Senhor é não deixar a gente se corromper com as coisas deste mundo, a proposta do Senhor é nos purificar de todo pecado, nos purificar de toda malícia. Porque o nosso Senhor e Salvador Messias, quando ele foi condenado naquele madeiro, pelo aquele sacrifício que ele fez para perdoar os nossos pecados, para perdoar as nossas iniquidades, para mostrar para nós que aquele foi o verdadeiro preço que ele pagou pelas nossas vidas. O que ele quer de nós é que nós levamos as boas novas de paz. O que ele quer de nossos corações é que a gente guarda o testemunho, é que a gente guarda a lei do Senhor, e não que nós vivemos pela lei do homem, mas pela lei que é do Senhor, a lei que Ele nos deu, que é preservar a nossa família, amar a nossa família, e acima de tudo é o amor que tem faltado para o próximo. Quantas pessoas não têm, aleluias, executado o seu chamado nas ruas, o chamado que é estender as mãos para o próximo, que é estender as mãos, seja um mendigo, seja uma pessoa que se encontra nas drogas, seja uma pessoa que se encontra na bebedeira. O Senhor não nos chamou para julgar, mas o Senhor nos chamou para exercer o
ministério, que é ser um missionário nas ruas, que é ser um missionário dentro de casa. Quantas das vezes a família tem precisado da nossa ajuda, de uma oração, de até mesmo de estender as mãos para aqueles que se encontram caídos. Então o que eu quero trazer nos seus corações, direcionado pelo Espírito Santo do Eterno, é que o chamado, ele vai se realizar na nossa vida quando nós se colocarmos na posição do Senhor, quando nós se colocarmos na brecha de ser usado pelo Espírito Santo. Essa é a palavra que eu deixo nos vossos corações, e que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um.